Bom, e nós abrimos nosso encontro de hoje de olho nas riquezas do Brasil e a sua história. E quem nos ajuda nessa, presta atenção no currículo do moço. Eu sou só apaixonado por história, mas ele é doutor em ciência política e mestre em sociologia, que é o Jorge Caldeira. Obrigado, Jorge, por ter vindo, meu irmão. Olha, coisa boa. Grande honra estar com você. Minha, e vamos falar de coisas que a gente ama, que é a história do nosso país. Você está em casa, né? Você sabe disso. Bom, começando o nosso papo, eu acho, Jorge, que o desenvolvimento econômico se deu principalmente devido ao crescimento da sociedade em si, né? Eu acho que é meio por aí. E há muito tempo atrás, lógico. Agora, sem dúvida, na sua obra, que é a História da Riqueza do Brasil, nós vamos mostrar já já a capa, você conta toda essa história. Como é que foi o processo? Tá lá, ó. Isso deve ter sido um processo de pesquisa exaustivo, para dizer o mínimo, né? Rony, esse livro é aqueles que é o livro da vida inteira. Tá. Eu, quando cheguei aos 60, achei que 40 anos de estudo de história econômica, eu tinha aprendido o suficiente para tentar poder contar o que eu tinha visto de novo nesses 40 anos. E é muita coisa. Por quê? Porque a minha geração é a geração do computador, a nossa geração. A sua, então, eu sou um dinossauro. Somos ambos. Eu também já tenho o passe do idoso, digamos assim. Mas isso mudou muito o jeito de conhecer a história. Nós tivemos essa oportunidade, nós, da nossa geração, de ir juntando coisas que antes eram muito difíceis de ser juntada por um historiador. Certo. Então, sei lá, o censo do século XVIII era aquela coisa que era papel manuscrito, que você levava 2, 3 horas para ver uma página, então se você ficava 10 dias, você via 100 páginas. Hoje está tudo fotografado, você põe os dados no computador e estuda populações do século XVII como se estudava hoje. Aí descobre-se muita coisa. O Brasil é muito diferente do que a gente imaginava, do que os professores de história, Sem nossos dúvida, pais, nossas mães eram professoras, exato, né? Então, elas eram apaixonadas, daí que veio a minha paixão, soube agora que é tua. Então, elas ensinavam melhor, mas não dava no que deu. Então é o seguinte, a riqueza no Brasil começou a ser produzida muito cedo. Muito cedo, lá os índios já sabiam produzir riqueza. O pau-brasil, que Sim. era produção, que entrava no mercado, era produção a mais que os índios faziam, recebiam coisas de troca, ali começou a riqueza. Na colônia já tinha grandes empresários. Então, sei lá, Salvador Correia de Sá e Benevides, que você conhece. Muito. São parentes. Então, era provavelmente o maior empresário da história do Brasil até hoje. Talvez ele, o Mauá no Império, Sim. Antônio Hermílio e Walter Moreira Salles na República, coisa desse gênero. Já estava lá produzindo, já vinha uma riqueza de longe no Brasil e que a gente não tinha instrumentos para medir, não tinha instrumentos para conhecer. Então, isso que você falou, que é uma grande verdade, a riqueza veio com a sociedade, veio. Os governos não tinham meio de ajudar muito na produção de riqueza no começo, e o crescimento da sociedade é o crescimento da riqueza no Brasil. Mas eu acho, Jorge, que também o nosso país com certeza recebeu influências econômicas de outras plagas, né? O meu parente, Nogueira de Sá e Benevides, veio por conta própria, deu certo, sei lá por quê, porque teve sorte. Talvez um talento e uma vocação que para a época poderiam ser suficientes, mas esses modelos econômicos com toda certeza foram importados. Olha, importados certamente, mas não importados no sentido que a gente imagina normalmente. Quer dizer o seguinte, se você pega o começo do Brasil, o Brasil foi a primeira sociedade e a primeira economia global do planeta. O que quer dizer isso? O começo do Brasil era uma Índia abandonando a sociedade nativa ou mantendo relações com ela, mas indo casar com um português. Nesse ato, o português deixava de ser português, porque estava se unindo numa sociedade nova. A Tupi deixava de ser Tupi e iam criar uma coisa nova, iam empreender. Catarina, Paraguaçu e Caramuru, que é um exemplo claro disso, Guaibim-Pará, o clássico desse procedimento, os dois morreram ricos. Então, o que aconteceu? Ela nasceu numa sociedade nativa, que ninguém pensava em ser rico.
A sociedade portuguesa, de onde saiu o Coronel, era uma sociedade semi-medieval, que tinha ordens muito claras. Quando eles se juntaram aqui no Brasil, qual era o sentido da vida? Fazer uma coisa nova, empreender. Então, o Brasil foi uma sociedade, o Brasil colônia, era uma sociedade que nasceu com empreendedores. E mais, logo vieram africanos como escravos. Bom, isso quer dizer o quê? É a primeira sociedade do mundo que era global, que veio gente dos vários continentes se juntar em função do quê? De empreender. Isso é que fez que o Brasil, lá na nascença, fosse uma sociedade de gente de muita capacidade, de muito empreendedorismo, e é isso que explica o dado fundamental do livro. Ao fim do período colonial, a economia do Brasil era o dobro da portuguesa. Exatamente. Até porque éramos capital de Portugal, né? É isso aí. Com esta gente, buscando uma vida nova, chegou-se a um resultado novo. O mundo estamental português, o mundo da nobreza, onde se imagina que teria que importar um modelo, não é exatamente o modelo brasileiro. O modelo brasileiro foi importar gente do mundo inteiro, criar uma coisa nova em torno do empreendimento. Corretíssimo. Agora, eu acho que o sistema econômico é, na verdade, reflexo de uma comunidade. Isso. A gente sempre fala, o homem é produto do meio em que vive e tal. Como é que foi a nossa evolução olhando por esse lado, Jorge? Olha, se você pensa nessa evolução em 500 anos, é assim, 520 anos, que é mais ou menos o período que trata esse livro, que é longo. 450 são bons anos de crescimento e de empreendimento. E um pouco mais, 100 anos. 420 e 100 anos são períodos não tão bons. Por incrível que pareça, um desses períodos não tão bons é o período do Império, que é onde, embora nós tenhamos nos estabelecido como nação, tínhamos uma base de gente que era muito importante, o Brasil não conseguiu acompanhar o resto do mundo. Aí sim, porque o capitalismo demorou para chegar ao Brasil. O século XX, onde isso mudou, na República isso mudou depressa. O Brasil, entre 1890 e 1970, foi a nação que mais cresceu no mundo. Nós estamos esquecendo disso, porque nós estamos vivendo um período de crise, mas o Brasil teve 90 anos recentes, onde era a economia mais pujante do planeta. Não é pouca coisa. O Brasil hoje é uma economia que eu chamo de classe média no mundo. É uma economia que é um país que tem unidade, dá para educar, ainda que não perfeitamente, mas razoavelmente já todas as pessoas, bem ou mal tem um sistema de saúde que funciona e tem uma economia que é uma das 10 maiores do mundo. Então é alguma coisa. O Brasil perdeu foi esta capacidade de crescer, que da nossa infância, adolescência, que era uma nação pujante, de crescimento pujante, e de novo pela mesma razão, teve dificuldade para se adaptar à globalização, que é uma coisa que é verdadeira. Agora, se você olha em 500 anos, boa notícia, 420 bons anos, e quando o Brasil se recupera depressa. Então, mesmo estando vivendo um período ruim, se você olha o Brasil, a história da riqueza do Brasil na totalidade, não tem nenhum motivo para você achar que o Brasil não pode voltar a ser uma das nações que mais cresce e muito depressa. Porque, como diz você, é uma comunidade, é uma sociedade. A confiança no futuro do Brasil vem desta comunidade, vem das pessoas, vem dos brasileiros. Olha, eu acho que a história do nosso país, ela foi, claro, continuada pela monarquia. A monarquia foi, de fato, que nos transformou em nação mesmo, né? E, posteriormente, pela república. Não teve aí um divisor de águas, eu digo, nessa transição, falando, eventualmente, de economia mesmo? Teve. Foi uma reforma do Estado. A república, o Brasil, na monarquia, o crescimento foi muito baixo, 4% em 70 anos, que é quase nada, estagnado. A República, em 1906, 16 anos depois da proclamação da República, a economia brasileira já crescia mais que os Estados Unidos. Então a República, fazendo transformações institucionais, quer dizer, deixando a empresa trabalhar, deixando a sociedade fazer, deixando a comunidade ter a importância que tem e tirando a interferência do Estado de cima. Incentivo, empreendedor. Exatamente. Fez com que bastou isso para que a economia brasileira, que parecia perdida, se explodisse, né? Então, enfim, a solução no Brasil está dentro de nós mesmos, ela é possível. Sem dúvida.
Eu queria mostrar mais uma vez a capa do livro do Jorge para fazer uma observação. Olha, está aí a capa, né? Houve uma evolução na nossa moeda, vocês estão vendo, são várias moedas aí, né? Agora, o que faz um país inteiro mudar a sua moeda? Inflação. Inflação. A gente já aconteceu na história, os jovens, muitos jovens não sabem disso, mas houve um período que os preços mudavam algumas vezes por dia no Brasil. Eu peguei isso. Então, pegamos isso, vivemos esse fantasma. Então, isso é uma coisa que foi superado pelo Plano Real. Agora, a moeda de R$1, que é a última que está na capa do livro, circula desde 1994. Né? Para quem nasceu em 94 para frente, moeda é estável. Aquela moedinha é de R$1, eu estou vendo ela desde que eu nasci. Para quem viveu de 94 para trás, sabe que milagre foi isso. Que conhecemos muitas moedas. Olha, o que acontece é o seguinte, nós tivemos outras grandes crises, seguramente não tão grande quanto essa que nós estamos vivendo agora. Eu acho que essa foi a maior de todas as crises que nós já vivemos. Eu queria que você falasse das outras, porque tem um contexto histórico nisso aí. Crises vivemos várias. Essa é a mega, mas tivemos outras, e bravas também. Toda nação tem momentos de sucesso e de crise. Não há nação que linearmente vá bem. Até porque a economia a gente aprende isso. Isso. A Inglaterra era o maior império do mundo há 150 anos. Agora pode ser uma ilha isolada, um Chipre com armas atômicas, como dizem. Né? Então, essas coisas acontecem na história. As nações não estão fadadas a serem bem-sucedidas ou mal-sucedidas. Elas precisam aprender com os sucessos para saber que, nos momentos bons, quais são nossas virtudes. E com os erros para não repeti-los. Então, eu acho que o Brasil está num momento agora, e acho que a recepção desse livro até tem uma relação com isso, de nós podermos finalmente nos pensar como uma nação madura. Saber onde estão nossas virtudes, onde estão nossos defeitos. O Brasil não é o centro do mundo. O Brasil não é uma nação que algum nacionalista fala, vai ser desse jeito, se o mundo não andar assim, meu filho, até logo. Os erros, o Brasil teve duas crises recentes, duas grandes, nos anos 70 e agora essa dos últimos 3 anos. As duas tiveram como origem tentar repetir a receita que deu certo nos anos anteriores. O que deu certo nos anos anteriores? Temos que cuidar só de nós mesmos, sermos fechados, porque o mundo tinha desabado em 29. Em 1972, quando o Brasil começou um ciclo de investimento, um ciclo nacionalista de investimentos feito pelo regime militar por gente que era patriota, estava interessada no sucesso. Claro. E deu errado. Por que deu errado? No mesmo momento que o Brasil fez uma onda de investimentos nacionalistas, a China, que era a nação mais isolada do mundo, se atirou à globalização. Foi o ano que se encontraram o Nixon e o Mao Tse-tung. Naquele momento, o PIB da China era menor que o PIB do Brasil. Né? O PIB absoluto. Faz 46 anos. Então, as nações, quando erram, pagam caro. O primeiro erro do Brasil tirou o Brasil do boom da globalização, né? Foi a crise dos anos 80, foi uma crise, um mau resultado de investimentos nacionalistas. Mal e mal começamos a sair, fizemos outra... Sair quer dizer nos inserir no mundo global, porque inserir no mundo global não é uma escolha do Brasil. A economia do mundo cresce a 3% ao ano. Vai fingir que não existe? Lógico. Isso não é uma escolha. Mas aqui se insistiu que era. No século XX era 20. Era 20. Pô, não tem sentido Já isso. Não tinha. E outro no século XXI, descobrimos petróleo globalmente, agora corta e vai ser tudo aqui dentro. Pagamos com recessão e desemprego. As nações pagam os erros estratégicos de maneira dura. Sem dúvida. Então, o Brasil se livrou desse momento. Eu acho que o pior da crise, que foi realmente de uma violência inusitada, só não foi mais sentida porque não teve hiperinflação. Mas foi uma coisa, tem um desemprego monumental. Mas agora estamos saindo. Então, eu acho que, assim, eu escrevi esse livro, que é o que eu aprendi numa geração, o que eu aprendi na vida, estudando, para tentar dar para os cidadãos do país o melhor que eu pude aprender. Da nossa história, que é uma paixão comum a nós dois, do que nós podemos, do nosso potencial.
E eu espero que a leitura dele ajude as pessoas a pensar no futuro. Historiador não sabe nada de futuro. Historiador é que nem aquele crítico de futebol que chega aos 44 do segundo e fala: não, eu acho que o empate foi pumba, gol. Então, o historiador não fala sobre o futuro, mas aprende sobre o passado com a esperança de que as pessoas que vão decidir o futuro do Brasil, que são os eleitores e os que serão eleitos, possam nos levar numa direção melhor. Vamos mostrar a capa do livro de novo? Olha, aí está. Esse é o livro, a História da Riqueza do Brasil, escrita por esse historiador, doutor em ciência política, mestre em sociologia, o cara é insuportável, que é o Jorge Caldeira. Ele é autor desse livro, a quem eu agradeço muito e recomendo. Pode ter certeza que eu vou ler também, viu, Jorge? Será uma honra. Obrigado. Obrigado, querido. Obrigado.